Oiê, vamos falar de Enem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa de Corredor. Esse podcast é o qual eu, Alessandro Perry, vou falando com você. Nesse podcast um pouquinho menos editado, inclusive, com um pouquinho mais para poder ter uma ideia de que a gente está conversando aqui no corredor entre as aulas, para a gente poder falar de alguns assuntos. Essa temporada, inclusive, vai ser a temporada a respeito do Enem da parte de espanhol. Eu também tenho a intenção de fazer sobre outros assuntos, como também de outras coisas, porque eu não falo só de espanhol, mas também falo de literatura, então você pode me achar com facilidade se você procurar o meu nome e você vê também meus outros canais. Mas aqui hoje a gente vai falar então de Enem espanhol especificamente. Então, se talvez eu tenha deixado você um pouco decepcionado no segundo episódio, né? Porque no primeiro episódio falei tudo sobre a ideia do Enem, a ideia do espanhol, como que ele funciona como matéria, e o segundo episódio foi falando sobre tirinhas e quadrinhos. Então, agora eu vou falar sobre algo que já cai com uma certa frequência, que é um anúncio ou um cartaz. Então vamos lá. Existe uma grande discussão, né, quando se fala sobre ensinar texto para alunos, que se chama tipologia textual. Tem muitos professores que se preocupam realmente que os alunos compreendam os diferentes gêneros textuais, mas antes de mais nada existe uma coisa chamada de tipo textual. O tipo textual ele é grandemente dividido em 5 partes. Então, na semana que a gente falou a respeito de tirinha e quadrinho, estamos falando de uma tipologia textual que é um texto narrativo. Então, o texto ele pode sim ter o apoio de imagem, isso não impede nada e também não vai mudar. O que vai auxiliar a gente com ter imagem é o fato de que a gente pode sim ter um estímulo adicional, mas isso não impede que a gente tenha uma interpretação que não possa ser completa, porque a gente não tenha texto. Tem muita gente que talvez possa ficar um pouco confusa, né, porque não vê um texto, ou possa ser que tem pessoas que preferem até ver mais imagem do que ver texto, mas isso não muda em nada. Então a gente vai ter o texto narrativo, que a função principal dele é saber dos 5 elementos principais da narrativa, que é o que está acontecendo, onde está acontecendo, quando está acontecendo, por que está acontecendo e como acontece. Então a gente tem esses elementos principais de uma narrativa que podem ser considerados, às vezes respondidos completamente, às vezes a gente consegue meio que supor pelo cenário. Principalmente a tirinha e o quadrinho, que tem essa ideia de que a gente já tem personagem que a gente já conhece, mas o anúncio, o cartaz, ele já vai para uma tipologia textual um pouco diferente. Então, nós temos um tipo textual chamado texto injuntivo. O que ele faz é uma injunção, ou também ele tem até uma função que se chama função apelativa. Então, o anúncio, o cartaz, ele tem 2 grandes ideias. Ele tem uma ideia de que ele vai te informar para que você mude um comportamento, ou ele vai te informar para que você tenha uma ação. Como que isso vai se diferenciar? O anúncio, o cartaz, ele pode ter 2 grandes funções que estão dessa forma que podem depender de quem que está enviando isso. Vamos pensar no, por exemplo, quando o Ministério da Saúde fala para você tomar banho reduzido, em tempo reduzido. Isso significa que ele está tentando mudar a sua atitude, o seu pensamento por trás disso. Muitos anúncios e cartazes são colocados porque há um conhecimento da população que a gente sabe que não vai se fazer com tanta frequência. Então nós vamos ter que, quando a gente vai conversar com esse tipo de anúncio e cartaz, a gente está induzindo as pessoas a ter uma mudança de comportamento. Enquanto um outro tipo de dinâmica seria, por exemplo, da sua mãe falando para você ir tomar banho, ou seja, para você tomar uma ação específica. Isso é muito comum quando a gente vai falar, por exemplo, de companhias vendendo um tipo de produto. Então, o texto injuntivo ele tem essa ideia de que você precisa ou mudar de pensamento ou tomar uma ação. Como que a gente vai lidar com esses tipos de texto? É muito comum que a gente tenha a forma do imperativo e também que a gente tenha frases reflexivas. Então, apesar de não ser uma coisa que apareça com tão menos frequência, que nem eu falei para você da tirinha e do quadrinho, o anúncio e o cartaz já caiu em 6 questões do Enem oficial. Então é uma coisa para a gente poder, sim, prestar atenção. Lógico que talvez não tanto quanto de outros gêneros textuais que a gente vai conversar nos outros episódios, mas como que a gente lida com esse tipo de informação? É interessante que você, assim como da tirinha e quadrinho, você tenha contato com esse tipo com esse gênero textual.
Então, que você leia, que você tenha o costume de fazer isso, você tenha outras opções de tirinha e quadrinho, para você poder se acostumar com o que é quebra de expectativa, como que a quebra de expectativa acontece, como que o humor é gerado, e principalmente quando você lida com anúncios e cartazes, o que você tem que sempre se perguntar é: que tipo de ação eu preciso fazer e que tipo de atitude eu preciso mudar de pensamento. Então, com você em mente a respeito desses tipos de informação, fica muito mais fácil para você poder lidar com o anúncio, com um cartaz. Logicamente que eu sempre vou aconselhar você a fazer com que você veja as questões do Enem para você poder aí conseguir fazer com que você tenha uma noção boa de quais são os exemplos dessas perguntas para você. Eu depois, no final de tudo que a gente falar, de todos os gêneros que eu quero comentar nesse podcast, eu vou falar para você quais são as questões que eu elenquei a respeito disso, com pelo menos alguns exemplos para você poder ter uma noção de quais são esses textos que eu estou falando para você poder estudar. Então, o anúncio e cartaz é um gênero muito interessante de se lidar, muito interessante da gente poder estudar. Eu acho que principalmente se você quiser ter uma noção melhor de como conseguir lidar melhor, para poder falar a respeito dos dois gêneros textuais que a gente já conversou, que é o tirinha e quadrinho, e inclusive o anúncio e cartaz. Tirinha e quadrinho, eu daria uma sugestão de você estudar, principalmente construção de verbos e figuras de linguagem, porque a gente trabalha com muitas expressões que são levadas ao pé da letra, mas também, quando a gente fala de anúncio e cartaz, de trabalhar com verbos no imperativo. Então, logicamente, você consegue achar esses tipos de aula também quando você for estudar comigo. Já tem algumas aulas a respeito disso, você não vai ter dificuldade nenhuma. Então, é exatamente isso que você deveria saber sobre anúncio e cartaz. Lógico que a gente pode se aprofundar um pouquinho mais, mas eu acho que aí sabendo como que a gente pode lidar com esse tipo, já fica mais fácil. Então a minha ideia aqui nesse podcast é falar para você de como que você lida com esse tipo de informação. Não se esqueça que você também pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail do contato @professoralessandro.net. Você pode dar uma olhadinha nos meus cursos no professoralessandro.net/espanhol, para você poder ver tanto o meu curso de espanhol, quanto você ver também os cursos que eu tenho de preparatório de espanhol para o Enem e para outros vestibulares. Caso você também queira saber mais sobre outras matérias, como inglês, redação e gramática, você pode dar uma olhada também no meu site. Você vai ver que eu falo também sobre isso, e também você vai me achar nas outras redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram, tudo mais. Então, espero que vocês fiquem bem. Muito obrigado por vocês terem me ouvido. E aí a gente se encontra no próximo episódio para falar um pouquinho mais sobre Enem espanhol. Até mais!